Vamos falar hoje um pouquinho de resistência. Opa, caiu aqui o meu carregador. Eu vim na minha caminhada agora e tive uma porta que se abriu. Ontem a gente foi passear, foi dar uma volta com as crianças, eu e a minha irmã, e fiz as minhas compras, paguei antecipado meu cartão para que gerasse limite, que eu tivesse mais limite, e não aconteceu. Quando eu passei a compra, passou do limite e eles me barraram. Não barraram, mas, né, disseram que não tinha limite. E tinha alguma coisa ainda tinha passado da cota, né? Aí a minha irmã veio e passou o cartão dela. Mas eu fiquei indignada com aquilo. Viemos para casa, eu fui fazer minha oração como de costume e perguntei para Deus por que eu estava tão indignada. Porque ela estava ali como um gesto tão bonito, né? Estava querendo me ajudar, mas mesmo assim eu fiquei indignada e fui dormir com essa questão. Deus de manhã, quando caminhava, Deus me respondeu. É isso, resistência. Por quê? Porque nós viemos de uma família de 4 irmãos biológicos e um adotivo. Eu sou a primeira. Sendo eu a primeira e ela a segunda, nós somos muito diferentes, né? Somos o inverso. Por isso que a gente sempre diz assim, por que todo mundo diz, né? Por que são irmãs e são tão diferentes? Porque aquilo que eu não tenho, o meu irmão tem. Aquilo que eu tenho, o meu irmão não tem. Ele precisa, né? E eu vim com essa resistência, muitos anos com essa resistência. Porque quanto mais eu resistia naquilo que ela veio para me ajudar, mais eu ganhava e perdia, né? Porque a gente pergunta para Deus assim, Pai, né? Deus, né? Por quê? Porque a gente faz as questões e Ele coloca as coisas para nós ver, né? E a gente não vê, a gente tá tão tomado da dor, com a dor, a gente olha só para a dor e não olha para o que Deus quer falar, né? E essa noite eu perguntei e hoje de manhã eu parei, prestei atenção por que eu estava com aquela resistência. E ele me respondeu, né? Aquilo que eu sou, porque como eu sou uma extensão do pai e da mãe, todos nós somos uma extensão do pai e da mãe, né? Aquilo que o meu pai não tinha potência, a minha mãe tinha. Aquilo que o meu pai tinha potência, a minha mãe não tinha, né? Então eles eram ajudadores um do outro. E os filhos vêm assim também. Um filho é da mãe e o outro filho é do pai. Então, o primeiro geralmente é do pai e o segundo é da mãe, é de dentro para fora, né? Então, o pai é primeiro e o segundo é a mãe, né? E quando tem um adotivo, no caso nosso, temos um adotivo, é a mesma programação, tá? Porque em espírito foi feito para vir naquela casa, naquela família, tá? Não tem nada de errado. Quando Deus programou que aquele espírito viesse, né, em espírito, né, que se fizesse, o verbo se faz carne, né, a carne para aquela família, né. E, indo para o raciocínio, de novo, as 3 mentes, né, que eu falei ontem, né, quem viu o vídeo ontem vai entender, que a gente tem o pai e a mãe, a primeira consciência, e depois a gente tem eu e Deus, né, com as minhas emoções e as minhas sombras, as minhas dores e as minhas qualidades e as minhas luzes,
eu e Deus, né? E tem a nossa consciência, que é indo para o propósito de vida. Aquilo que o nosso pai e nossa mãe não conseguiram fazer, e tá tudo certo, era a consciência que eles tinham, nós viemos fazer melhor, né? Então, de tanto eu perguntar, então Deus me respondeu. É a resistência. Nós não devemos resistir a nada, o que Ele programou. Ele me programou para essa casa, com essa gente, com essa família, com esses irmãos, com essa irmã, né? Porque ela tem a potência na matéria e eu tenho a potência em espírito. Essa é a programação biológica, é o relógio biológico, da esquerda para a direita. Eu estou falando de ciência, neurociência, tá, gente? Né? E aí entra tudo junto. Alquimia, neurociência, constelação familiar, né? Tudo isso que eu estudei. Tudo vai para o mesmo caminho, né? Nós só somos uma extensão do pai e da mãe, né? Por isso que ele fala na palavra sagrada, fala: honrai pai e mãe, que terás longos dias na terra. Os longos dias, ele quer dizer prosperidade, saúde, abundância, né? Se a gente honra pai e mãe, e honra os da casa, a primeira casa, a segunda será melhor do que a primeira, né? Tudo tem um porquê. Então, hoje, eu abri essa porta, né? E fiquei com vergonha. Fiquei com muita vergonha. Pedi perdão para Deus. Pedi perdão para Ele, porque eu fiquei com vergonha de até aqui não ter visto isso, o quanto que eu resisti. Porque se eu resisto a casa, se eu resisto os da casa, que vieram com a potência para me ajudar, eu começo a resistir os de fora também, né? E as coisas daí não vão vir para mim. Não vem. É um fluxo, daí fica trancado. Porque se eu tranco aqui, né? Eu tranco a água é um condutor, né? Eu tranco a água, ela passa para um outro lado, né? Não passa mais pelo aquele, passa pelo... Ela não para, mas ela passa para um outro lado, né? Então, aquilo que eu vim para ter, eu poderia ter lá com meu 15. Se eu não tivesse tanta resistência e tanto falta de entendimento, eu teria com 15, 16 anos, eu teria a vida totalmente diferente. É isso que acontece com nós. Aí a gente diz por quê? A gente pergunta para por que Deus, né? Que eu sofro tanto. Não é, ninguém veio para sofrer. Viemos para cuidar dos desafios, para passar o desafio, entender o porquê e ir para frente. Que na frente sempre tem recompensa. Sempre tem recompensa. E hoje eu entendo que na frente sempre tem recompensa. Tá bom? Hoje, esse é o meu recado de hoje.